devorador de mundos quer consumir o planeta Terra. Então o ex-soldado americano precisa da ajuda de duas raças de robôs guerreiros para proteger o planeta. Isso que veremos no filme Transformers: O Despertar das Feras, de 2023. Há milhões de anos atrás existiu uma entidade tão cruel e poderosa que o consideravam um deus devorador de planetas inteiros. Seu nome era Unicron e dessa vez ele atacou o planeta dos Maximals para poder absorvê-lo por completo. Porém, não chegou a esse planeta apenas para isso, mas para obter a tecnologia mais avançada dos Maximals, a chave Transwarp, um dispositivo capaz de levar qualquer um para qualquer parte do universo através do espaço-tempo e em questão de segundos. E para obter essa valiosa peça, Unicron enviou seu aliado mais fiel, Scourge, o líder dos Terrorcrons extremamente poderoso. E quem estava defendendo a chave era o líder dos Maximals, Apenin, e foi atacado, mas seus aliados chegaram. O segundo no comando, o gorila Optimus Primal, a águia do sol, Airazor, Cheetor, o guepardo e o rinoceronte Rhinox. Todos estavam dispostos a lutar até a morte para proteger a chave, mas o destino de ser aniquilado cabia a Apenin, o líder, entregando a chave para Optimus Primal, seu filho, para que com seus companheiros fugissem para outro mundo e proteger a chave a todo custo, para que o devorador de mundos nunca colocasse a mão nela. Apenin então ficou para trás para lutar contra o servo terrível de Unicron, Scourge, que apesar de ter um fim triste, pois não teve chance contra o terrível inimigo, se sacrificou e fez com que os Maximals saíssem daquele mundo, deixando Unicron preso naquela galáxia para sempre. E só conseguiria sair se conseguisse a chave Transwarp de volta, e a proteção da chave agora cabia a Optimus Primal, que junto com sua equipe vieram direto para a Terra. Já o servo leal de Unicron teria a missão de achar essa chave e destruir toda a galáxia se fosse preciso para recuperá-la, deixando seu mestre agora preso, mas devoraria aquele planeta. Agora vamos para Nova York no ano de 1994, exatamente para o Brooklyn. Aqui conhecemos o ex-militar Noam Diaz, desempregado por falta de responsabilidade, que mora em um minúsculo apartamento com sua mãe e irmão doente chamado Tails, que infelizmente recebe medicação, pois tem uma doença congênita e ele sempre tinha que estar sob cuidados. Porém, hoje era um dia importante, pois Noah estava indo para uma entrevista de emprego e sua mãe animada estava desejando-lhe boa sorte. Agora vamos para o outro lado da cidade, onde conhecemos Helena Wallace, uma arqueóloga que descreve e interpreta objetos antigos em um museu, e foi através da avaliação dela que ajudou a sua chefe arrogante a contar para alguns policiais que peças falsas e verdadeiras se misturaram em um leilão de um milionário. Porém, uma dessas peças chamou muita atenção dela, de uma águia de pedra com símbolo dos Maximals, mas segundo sua chefe, era do 5º milênio antes de Cristo, e os historiadores encontrando dizendo que era Horus, mas Helena duvidava muito, pois nunca tinha visto aqueles símbolos. De volta a Noah, ele acabou tendo alguns problemas. Primeiro, que no hospital já faziam 3 meses que não pagavam a estadia do seu irmão e ele não poderia ficar por lá. E na entrevista que ele fez, na verdade, foi cancelada, pois o Sr. Bishop, o empregador, ficou sabendo com o antigo comandante dele que, apesar de ser excelente com tecnologia, ele não sabia trabalhar em equipe, e sem essa característica, ele não poderia trabalhar com ele. Voltando para casa com o seu irmão de trem, extremamente desapontado, e assim que voltou para casa, ele foi falar com seu amigo Rick, já que estava precisando de uma grana, iria roubar de gente rica em uma festa de caridade. Já Helena fez uma grande descoberta. Na verdade, estava na cara que aquela estátua não tinha nada a ver com o que os historiadores disseram, era outra coisa muito mais antiga do que aquilo. Mas sua chefe não estava nem aí para isso, queria apenas que ela fizesse o seu trabalho. Só que daí ela aproveitou que sua chefe saiu e deixou seu crachá dando sopa, e iria ver essa peça mais de perto. Então, enquanto Helena invadia o museu para ver a estátua, Noah entrou disfarçado pela cozinha até chegar no estacionamento. E o que eles iriam roubar, na verdade, era um carro, já que estava parado ali algumas semanas, e era um estiloso Porsche 911 Carrera S, com uma faixa azul e um símbolo bem diferente no capô. Então ele teria que puxar o pino e abrir o carro, e foi isso que ele fez depois de várias tentativas, e assim que entrou percebeu que o símbolo também estava ali e pertencia aos Autobots. Já
Helena foi passar o scanner profundo na estátua e ela acabou quebrando, ficando desesperada que iria perder o emprego, só que o que tinha lá dentro era justamente a chave Transwarp. E nesse momento ela se ativou, gerando um feixe de luz que saiu de Nova York para fora da galáxia. E essa luz chamou a atenção do líder mais conhecido dos Autobots, Optimus Prime, que por esse motivo já começou a chamar seus aliados. Pode ser. Chamando todos os Autobots. Bora, culpado! Bumblebee e Arcee receberam um aviso. Noah acabou tendo uma crise existencial dentro do carro, dizendo que ele não era um ladrão, porém o carro era um Autobot chamado Mirage. E mesmo segurança pedindo para ele sair do carro, ele ligou sozinho, saiu cantando o pneu daquele estacionamento. E Noah ficou desesperado, pois estava em um carro que andava sozinho e em alta velocidade. Fora que começou uma perseguição policial pela cidade, e Noah a única coisa que sabia era gritar dentro do carro. Porém, com as manobras que ele fez para despistar o policial, começou a entender que o carro talvez tinha vida própria e estava do seu lado. E assim seguiu essa perseguição maluca, porque se chamava Mirage, pois ele tinha a habilidade de criar ilusões, e foi isso que o carro fez para despistar os policiais. E depois de usar essa habilidade, Mirage levou até o local que se encontrariam com os outros Autobots, e assim que saiu do carro, Mirage se revelou em um robô, dizendo a Noah que era um alienígena e se escondia em veículos, mas não era hostil, até tinha gostado dele, porém os outros Autobots chegaram, e era para ele ficar meio de boas, pois talvez os outros não iriam gostar dele, e naquele momento chegou o Bumblebee, Arcee e o Optimus Prime, já não gostando muito da ideia de ter um humano por ali. Só que Mirage explicou que ele já estava no carro quando teve o chamado, então o Optimus queria saber quem ele era. Bom, Noah disse que não era ninguém e nem estava ali, mas Arcee puxou a ficha dele e descobriu que o nome era Noah Diaz, um ex-soldado americano que era especialista em tecnologia, só que para Optimus ele não tinha cara de soldado nenhum. Ok, deixaram ele de lado e foram falar do que interessava, da chave Transwarp, que deixou Optimus bastante animado, pois poderiam voltar para casa. Estava no museu, só que eles não poderiam chegar invadindo como máquinas, então tiveram a ideia de levar Noah para essa tarefa, e Mirage, para convencê-lo, disse que ele ganharia uma grana depois disso, pois se transformaria em uma Lamborghini ou até mesmo em uma Ferrari, para ele poder vender, e assim que ele pegasse a grana, se mandava de lá. E bom, Noah, vendo a possibilidade de fazer uma grana, iria fazer o serviço, então seguiram o plano. Foi com Mirage até o museu e para entrar, se disfarçou de caminhão de lixo, porém eles não sabiam que ainda tinham mais Transformers atrás dessa chave. E vieram pelo rio e estavam em direção ao museu. Enquanto isso, lá no museu, Helena percebeu que aquilo poderia atrair perigo e estava saindo de fininho com a chave. Quando deu de cara com Noah, que não sabia explicar o porquê estava ali, mas estava justamente por causa daquela chave. Claro que a garota ficou assustada, mas Noah tentou explicar que aquilo era para alguns robôs gigantes que vieram do espaço e estava na cara que ela não ia acreditar e chamou a segurança. Só que nesse momento que ele chegou, na sequência uma explosão, e aí Helena viu que realmente existiam robôs gigantes e ele estava falando a verdade, mas aqueles não eram Autobots e sim os Terrorcons, que também vieram à procura da chave. Só que os Autobots chegaram para defender a chave e os humanos, só que mesmo sendo habilidoso, Optimus ficou surpreso que existia alguém que tinha superado ele, porque aquele era justamente o servo líder de Unicorn, Scourge, e era muito mais forte do que Optimus Prime. Já Helena e Noah foram caçados dentro do museu por pequenos Terrorcons, e a correria foi grande, mas para não serem pegos, fugiram do museu e saíram no meio da batalha, e os Autobots até tentaram proteger os humanos e a chave, mas os Terrorcons pareciam ser mais poderosos, e também foi o momento que Skrull já estava de saco cheio e queria terminar essa briga. Com sua força superior, deu uma bela surra em Optimus Prime, e quando Bumblebee tentou atacar o Skrull, ele o atravessou com sua arma, e depois na frente de Prime absorveu sua energia vital e Bumblebee acabou morrendo. E Skrull ainda disse para Optimus que ele teria que ter vergonha de ser um Prime. Ele também iria morrer, mas Airazor, uma máxima, apareceu e impediu que Optimus visitasse São Pedro, só que como os Terrorcrons já estavam com a chave, foram embora de lá. Optimus Prime ficou desolado pela morte de Bumblebee, só que mais tarde Airazor disse quem era, e também quem eram os Terrorcons, seres dotados de força maligna dada pelo deus da destruição, Unicron, devorador de planetas. E o seu leal servo Scourge tinha sua alma conectada com esse deus e mostrou para Unicron uma parte da chave, pois essa foi a sorte deles, pois a chave foi separada em duas e Airazor só sabia a localização da chave que Scourge levou. Mas Helena
Helena tinha estudado o símbolo dos Maximas e sabia que a outra parte estava no Templo Inca do Sol, em Cusco, no Peru. Noah, sabendo do perigo que a chave poderia causar, iria com eles para o hemisfério sul e Helena iria guiá-los para achar a outra parte da chave. Ok, naquela noite, Noah se despediu do seu irmão, que descobriu que ele tinha um amigo robô e juntos tentariam salvar a Terra. Então ele deu a ordem para Mirage. Na verdade, uma promessa que Mirage cuidaria bem do seu irmão, senão ele mesmo iria atrás do robô. De manhã se reuniram e iriam no antigo avião de um Autobot da Segunda Guerra chamado Stratosphere, que estava meio velho, mas deu pro gasto. Lá no avião, Noah, conversando com Helena, disse que se recuperasse a outra parte da chave, ela deveria ser destruída, pois precisava pensar no planeta, mesmo os Autobots nunca mais podendo voltar para casa. Ao chegarem no Peru, se encontraram com Will Jack, um Autobot local, que mostrou através das coordenadas que deram para ele que talvez a localização estava na igreja de Santo Domingo, mas como estava havendo um festival na cidade, Noah e Helena iriam atrás da chave. Noah até ganhou um dispositivo para poder pedir ajuda e eles se disfarçaram para entrar pelo festival, mas os Terrorcons também estavam no Peru e enviou seus lacaios para ir atrás dos humanos. Só que assim que Helena e Noah chegaram na igreja, ela viu que as pedras no chão tinham o mesmo símbolo. Eles então alinharam e o chão se abriu em uma passagem secreta e assim que entraram e investigaram o local, descobriram uma tumba. Era exatamente onde estava a outra parte da chave, mas assim que abriram, parecia que alguém já tinha levado a chave. Fora que poucos segundos depois, descobriram que também não estavam sozinhos. Você é louco? Ali tinha um pequeno Terrorcon na cola deles e Noah pediu ajuda para Mirage. Os Autobots então saíram para encontrar os humanos e nessa foram perseguidos pelos Terrorcons. O Optimus então ganharia tempo e também buscaria vingança por Bumblebee, esperando Scourge em uma luta insana. Enquanto isso, Mirage fugia de Battlestrap e Nightbird, mas com a ajuda de Arce e Will Jack conseguiram tirar o foco deles. E na luta de Optimus Prime, ele estava furioso, até acertando alguns golpes em Scourge, só que Arazor destruiu a ponte que estava os dois. Porém, foi lançado nela um localizador e segundo o líder dos Terrorcons, dessa vez ela não escaparia. Enquanto isso, Noah e Helena fugiam para a floresta e foi lá que Optimus Primal apareceu. Querendo saber o porquê estavam atrás da chave, Mirage chegou para proteger os humanos, mas foi surpreendido por Cheetor, Will Jack por Rhinox e nessa confusão, Optimus ameaçou o líder, que só acabaram com a briga quando Arazor chegou. Explicou a todos que ninguém ali era hostil e aqueles eram seus amigos Maximas. E foi nesse momento que Primal conheceu o lendário Optimus Prime de Cybertron. No entanto, ele também descobriu que Scourge estava na Terra e que sua amiga, que há muito tempo não via, chegou, mas não trouxe boas notícias, pois agora só estavam com metade da chave. Primal então mostraria onde estava a outra parte da chave, levando eles até um nativo chamado Amaru, o último descendente de uma tribo que protegeu e escondeu os Maximas por centenas de anos na Terra. E eles protegiam e confiavam nos humanos e eram com eles que estava a outra parte da chave. No entanto, Primal não entregaria a chave para arriscar a vida do planeta e percebeu que o lendário guerreiro Optimus Prime era bem diferente do que ele imaginava. Ali na tribo tinha uma fonte grande de Energon, mas não era o suficiente para ressuscitar Bumblebee. Precisaria de uma grande explosão de energia para liberar mais Energon do planeta. Helena estudava os símbolos percebendo um padrão, mas pela manhã ela descobriu que o localizador na verdade possuiu Arazor e ela sentia e obedecia Scourge que a controlava e foi ela que avisou sobre a localização da chave. Primal não deixou que Optimus atirasse nela. Deu a chave para Noah, pois confiava nele para protegê-la. Só que na beira do lago ele queria destruí-la. Optimus Prime então tentou convencê-lo que se ele fizesse isso, ele estava destruindo o planeta natal deles e nunca mais poderiam voltar para casa. Noah pensou um pouco e desistiu, mas assim que Helena pegou a chave, Arazor levou a garota até Scourge, que agora estava com as duas partes da chave, fora que controlava Arazor, fazendo ela lutar com seu líder e amigo, e ele não teve escolha. Para ela não ferir Helena, teve que matar sua amiga e fez isso para cumprir uma promessa. A qualquer custo.
Caraca. Só que agora Scrooge estava com a chave, já revelando a máquina que traria Unicron, o devorador de planetas, para a Terra. Porém, Noah, conversando com Prime, sabia que tinham que lutar e a única chance era um código que desligava o portal, que convenientemente era o código que Helena conseguiu desvendar. Então, os Autobots e os Primals lutariam juntos e ganhariam tempo para Helena e Noah desativar a chave a tempo do Destruidor de Mundos chegar a esse planeta. Porém, não seria uma tarefa fácil, pois Scrooge convocou seus Strips, soldados Terrorcrons, para lutar nessa batalha, mas os Maximas estavam preparados, onde se maximizaram em uma forma de combate para poderem lutar nessa guerra. Enquanto isso, Mirage iria ganhar tempo para que Noah e Helena chegassem até a chave, com a missão de distrair Scrooge, usando justamente suas ilusões para isso, e Prime e Primal, os guerreiros mais habilidosos, mataram juntos Battery Strap, um dos Terrorcons mais poderosos, e não tiveram piedade para isso. Mirage fazia suas ilusões, mas foi descoberto e Scrooge capturou Noah, dizendo que o plano dele iria falhar e mataria ele nesse momento. Só que Mirage ainda queria lutar, meio em vão, pois Scrooge era muito poderoso e para salvar Noah ficou na frente dele, recebendo os tiros e acabou morrendo para proteger seu amigo humano. E Scrooge ordenou que seu outro servo matasse a humana. Bem, agora que boa parte do portal já estava se abrindo, Unicron enviou mais soldados Terrorcrons para ajudar na dominação da Terra. Todos já imaginavam que seria o fim, até que o irmão de Noah falou com ele, dizendo para ele não desistir jamais, que venceria sim essa batalha, e nesse momento Mirage ainda estava vivo. Disse para Noah assumir o volante, e lá, Homem de Ferro, Noah ganhou uma armadura poderosa que cobriu todo o seu corpo e agora iria para a batalha sem medo de enfrentar Scrooge. Tá lembrado de mim? O cara é foda, patroa. Então, junto com Optimus Prime, lutaria contra Scrooge e Helena fugiria do Terrorcron que queria matar. E nesse momento, a máquina deu uma explosão de energia, mostrando todo o Energon disponível naquela parte do planeta. Isso era o que faltava para Bumblebee. E até que para um humano, ele estava sendo uma pedra no sapato para o Scrooge, já que Prime também estava lutando bem. Mas ele ainda tinha Nightbird, sua aliada, para lutar ao seu lado, e Prime ficou coberto de soldados. Mas aí dos céus, vindo com o Autobot da Segunda Guerra, Bumblebee saltou, destruindo os robôs que estavam vindo para a Terra e ainda salvando Prime. E nessa descida estilosa, ainda conseguiu matar outro Terrorcron poderoso, a Nightbird. E agora sim, Bumblebee estava de volta. Só que mesmo assim, teria um desafio gigantesco pela frente. Prime de lutar contra Scrooge e seus aliados contra o exército gigantesco de Terrorcrons que só aumentava. Helena de conseguir digitar o código a tempo. E para piorar, Unicron estava na órbita da Terra. Porém, assim que Helena conseguiu finalmente digitar o código que desativaria a chave, Scrooge destruiu o painel. Foi seu último ato, pois teve o fim que mereceu, com um ataque poderoso de Prime que arrancou sua cabeça. Mas agora, com a destruição do painel, ficou impossível desligar a chave e a única forma era se alguém se sacrificasse para destruí-la. Prime pegou esse fardo e então os outros iriam sair da ponte, pois com a explosão sugaria tudo por ali. Mas assim que Prime destruiu a chave, começou a ser puxado pela força gigantesca de Unicron. Só que Noah apareceu para salvá-lo, dizendo que juntos seriam um só, o lema dos Transformers desse filme, e Primal também apareceu para ajudá-lo. E assim conseguiram puxar o líder dos Autobots, que ele saiu em sua forma de caminhão, e assim o portal se fechou, e junto com os Maximals tinham salvado a Terra. Mas agora nunca mais poderiam voltar para casa, mas Prime não ligava, pois sabia que o mal do Unicron não foi destruído e teriam que ficar para proteger a Terra. Fora que já fizeram o planeta de lar e também tinha aliados poderosos como os Maximals e os humanos. Noah voltou para casa com a missão de fazer de tudo para salvar a Terra e as pessoas que ele amava, e Helena se tornou famosa pela descoberta importante de arqueologia no Peru. E Noah, pois bem, foi contratado por uma agência secreta que justamente precisava dele e dos seus amigos,
unidos para lutarem em uma inevitável guerra que estava vindo no futuro. E se ele aceitasse, se tornaria um G.I. Joe, um crossover bem interessante para o próximo filme da franquia. Terminando o filme com Noah na sua oficina, terminando de consertar Mirage, que se revelou bem na frente do seu amigo Rick para dizer que sim, ele dava a partida e agora Mirage estava de volta. Terminando assim Transformers: O Despertar das Feras, filme de 2023, e eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis!